Olá, segundo ano, segunda-feira, aula de ciências, e hoje a gente vai estudar, não só hoje, mas essa semana, sobre uma data que a gente se comemora no domingo. Alguém tem ideia do que a gente vai comemorar no domingo? Não? Vocês vendo essa figura aqui, vocês associam ela ao que a gente comemora no domingo? Essa semana a gente vai estar estudando sobre a Páscoa. Em todas as disciplinas a gente vai dar um destaque para a Páscoa, que a gente vai comemorar no próximo domingo. Então, eu trouxe a figura desse animal aqui, que representa a Páscoa. Esse animal é quem, gente? O coelho, né? Trouxe ele um pouquinho diferente. Hoje não trouxe o coelho branquinho, trouxe um coelho cinza, mas com ele a gente vai estudar em ciências um pouquinho sobre os animais. Por isso a figura do coelho, hoje para dar uma introdução para a gente sobre o nosso conteúdo dos animais. Vamos lá? Mas antes de eu entrar no conteúdo os animais em si, eu preciso falar sobre o coelhinho da Páscoa, não é verdade? Já que a gente vai estudar sobre a Páscoa, então é importante a gente conhecer um pouquinho o que é a Páscoa. Antes de ler esse textinho aqui para vocês, como que é a Páscoa na família de vocês? Vocês se reúnem no domingo? Vocês ganham ovos de Páscoa? Vocês fazem um almoço em família? Vocês comemoram a Páscoa? Conta para a professora depois como que é a Páscoa na família de vocês. Mas vocês conhecem sobre a lenda da Páscoa? Quem não conhece, eu vou contar para vocês aqui, baseado no Guia dos Curiosos, tá bom? Que foi escrito por Marcelo Duarte. A Páscoa, a gente comemora a ressurreição de Jesus, mas temos um símbolo muito simpático, que é o coelhinho com o seu ovo de chocolate. Muita gente se pergunta por que é o coelho, já que coelho não bota ovo. Pois aí vai uma possível resposta. O ovo é símbolo de nascimento e ressurreição. E lembra que Páscoa a gente comemora a ressurreição de Jesus. A lenda conta que Simão, que ajudou Cristo a levar a cruz até o Calvário, era vendedor de ovos. Depois da crucificação, ele percebeu que, por um milagre, os ovos estavam coloridos. Já o coelho era símbolo da fertilidade no Antigo Egito. Assim, o coelho esconde ovos coloridos em ninhos para a criança poder procurá-los como presente de Páscoa. Então, entendeu um pouquinho do que é a Páscoa, o porquê a origem da Páscoa? Então, entendendo um pouquinho da Páscoa, a figura do coelho, a gente vai para o nosso conteúdo, que é sobre os animais. Por isso eu trouxe a figura do coelho para vocês. Existem muitos tipos de animais, não existem? Tem animais que a gente vê andando por aí, tem animais que a gente vê voando, tem animais que a gente vê nadando. E os animais, eles têm o seu animal, o seu lugar onde cada animal mora. Esse local é chamado de habitat. Habitat é o lugar que o animal mora, que o animal vive. Então, aqui do lado, para vocês, eu tenho 3 quadrinhos. Eu tenho um quadrinho amarelo, em azul e em verde. E do lado dele, eu tenho os animais. Tenho animais desse grupo amarelo, tenho animais aqui do grupo azul e tenho animais aqui do grupo verde. Como os animais vivem e são classificados? Os animais, eles podem viver em ambiente terrestre, que é o que está aqui no nosso quadrado amarelo. Os animais terrestres são aqueles que vivem e se desenvolvem na terra, sem a necessidade da água para sobreviver e possuem uma respiração pulmonar, ou seja, o gato, o cachorro, o leão, a girafa, todos os animais que vivem na terra são animais terrestres. Aqui em azul tem os animais que vivem na água, que são os animais aquáticos. Eles só podem morar na água e eles respiram pelas brânquias. Quem é esses animais que vivem na água? A baleia, estrela do mar, peixe, cavalo marinho, entre outros. E de verdinho aqui,
a gente tem os animais que se desenvolvem em terra firme, mas ao longo da vida adquirem asas, bicos e ossos pneumáticos e respiram com a respiração pulmonar. Quem são os animais aéreos? São os pássaros, as araras, o papagaio. São os animais que vivem a maior parte do tempo no ar. Então, se alguém perguntar para vocês, quais são os lugares que os animais vivem? Vocês podem responder que os animais podem se dividir porque vivem na terra, que são os terrestres. Tem os animais que vivem na água, que se chamam animais aquáticos. E tem os animais que vivem a maior parte do tempo no ar, que são os animais aéreos. Professora Aline, e o coelhinho da Páscoa? Ele é um animal aéreo, aquático ou terrestre? Onde que o coelhinho vive? Na toca, né? Então, ele é um animal terrestre, porque ele vive na terra. Para eu não esquecer sobre o coelho. Esse coelhinho aqui, ele é um animal terrestre, que a gente já aprendeu que ele vive na terra. E ele também é um animal mamífero. O que significa mamífero? É um animal que mama. Todo animal que mama na sua mãe, ele é um animal mamífero. E o que o coelhinho come, professora Aline? Vamos descobrir? O coelhinho come só cenoura? Não. O coelhinho, ele come folhas, diversos tipos de folhas, caules, raízes e alguns tipos de grãos. Então, hoje nessa aula de ciência, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre os animais, em especial o coelho, né, que é o objeto de estudo dessa semana, a Páscoa, e a gente viu um pouquinho sobre a lenda da Páscoa e sobre os locais onde os animais podem viver, os animais terrestres, aquático e aéreo. Uma boa atividade para vocês, qualquer dúvida, chama a professora no PV, tá bom? Tchau!